Imagine uma civilização isolada no meio do Oceano Pacífico, esculpindo gigantes de pedra com ferramentas rudimentares, sem acesso a metais ou rodas. Como um povo considerado primitivo, conseguiu erguer estátuas de até 10 metros de altura e mais de 80 toneladas? Os Moai não são apenas blocos de pedra, são guardiões de um legado perdido, criados com um propósito que ainda intriga arqueólogos e historiadores até hoje. A maior parte dessas estátuas foi esculpida na cratera de Rano Haraku, uma pedreira natural que parece ter sido escolhida estrategicamente. Lá, dezenas de Moai continuam inacabados, como se um dia toda a produção tivesse sido interrompida às pressas. Por quê? Algumas dessas estátuas foram deixadas no meio do caminho, deitadas nas encostas ou enterradas até o pescoço. Mas não foi o tempo que as cobriu de terra. Elas foram propositalmente posicionadas dessa forma. Durante escavações, pesquisadores descobriram que os Moai têm corpos inteiros, com inscrições misteriosas, braços colados ao corpo e detalhes anatômicos que jamais poderiam ser esculpidos por acaso. Eles eram feitos com um padrão rigoroso, como se cada centímetro tivesse um significado oculto. Os olhos, por exemplo, só eram colocados após a estátua estar de pé, simbolizando o momento em que o Moai acordava e começava a proteger sua linhagem. O que acontecia entre o momento da escultura e o despertar da estátua revela rituais que desafiam toda a lógica moderna. Há indícios de que certas famílias dominavam o segredo da escultura, transformando o processo em um privilégio espiritual. Só membros de castas específicas podiam trabalhar na pedreira. E acredita-se que até o som das ferramentas de pedra batendo no basalto possuía um papel cerimonial. Segundo relatos orais, os Moai não eram apenas erguidos, eles caminhavam. Habitantes antigos diziam que os Moai se moviam com mana, uma energia sagrada que dava vida ao inanimado. Historiadores acreditavam que era apenas mito, até que experimentos modernos mostraram que, com cordas e equilíbrio, é possível fazer um Moai andar em pé, balançando de um lado para o outro como um pêndulo gigante. Isso muda tudo sobre o que sabíamos da engenharia antiga. E, no fundo, levanta uma pergunta inquietante. O que mais eles sabiam que esquecemos ao longo dos séculos? Durante muito tempo, o mundo acreditou que os Moai eram apenas cabeças gigantes cravadas no solo, observando silenciosamente o horizonte. Mas escavações recentes revelaram uma verdade surpreendente. Muitos deles possuem corpos completos, esculpidos com riqueza de detalhes até os pés, ocultos por séculos de sedimentos e segredos. Ao escavar essas estátuas, os arqueólogos se depararam com algo ainda mais intrigante: símbolos esculpidos nas costas, pigmentos vermelhos preservados pelo tempo e vestígios de cerimônias antigas. Não eram apenas homenagens, eram verdadeiros arquivos de pedra que carregavam histórias de linhagem, poder e espiritualidade. Esses detalhes enterrados revelam que os Moai não estavam ali apenas como sentinelas. Eles marcavam o território das famílias mais importantes, como se fossem totens de prestígio. Quanto maior a estátua, mais influente era o clã. Mas o mistério não para aí. Algumas inscrições encontradas remetem a sistemas de organização social que ainda estamos tentando decifrar. Sinais de castas, símbolos de autoridade ou talvez fragmentos de uma linguagem visual esquecida. E o mais surpreendente, há indícios de que os Moai eram pintados com cores vibrantes durante cerimônias, especialmente o vermelho, símbolo de energia vital e conexão com os ancestrais. Imagine ver um Moai colossal, completamente pintado, reluzindo sob o sol do Pacífico. Uma imagem poderosa que desmonta por completo a visão que temos hoje dessas estátuas silenciosas. E se tudo isso ainda soa inacreditável, saiba que muitos dos Moai enterrados estavam posicionados de forma ritualística, como se fossem guardiões de algo muito maior do que podemos enxergar.
Os arqueólogos agora acreditam que as estátuas formavam uma espécie de rede espiritual, interligando pontos sagrados da ilha como se fossem peças de um gigantesco tabuleiro cerimonial. Mas a chave para entender tudo isso pode estar em uma linguagem que ainda não conseguimos decifrar e que talvez nunca tenha sido feita para ser lida por todos. Em meio aos mistérios da Ilha de Páscoa, há um enigma ainda mais profundo que os Moai: a escrita Rongorongo. Gravada em tábuas de madeira, com lâminas afiadas de obsidiana ou dentes de tubarão, essa sequência de glifos simétricos segue um padrão de leitura único, conhecido como Bostrofedon invertido, onde se lê uma linha da esquerda para a direita e a seguinte de cabeça para baixo. Até hoje, nenhum pesquisador conseguiu decifrar completamente o significado dessa escrita. Não se sabe se ela representa sons, ideias, eventos sagrados ou uma combinação de tudo isso. O mais curioso, ela pode ter sido uma das únicas formas de escrita desenvolvidas de forma independente na história da humanidade. Um feito raríssimo. As tábuas que sobreviveram são poucas, fragmentadas e escondem uma aura quase mágica. Algumas lendas dizem que a escrita só podia ser compreendida pelos sacerdotes e chefes tribais. Uma linguagem reservada à elite, passada de forma oral e ritualística, como se fosse um segredo protegido pelos deuses. Há símbolos que se repetem como padrões, sugerindo que certos glifos representavam divindades, fases da lua ou até elementos naturais. O mistério só cresce ao saber que essas tábuas sumiram ou foram destruídas durante o processo de colonização e conversão religiosa, como se alguém quisesse apagar deliberadamente essa herança. Apesar dos esforços modernos, cada tentativa de decifração esbarra em lacunas. Sem a equivalência a nenhuma outra língua conhecida, a Rongorongo permanece em silêncio, um código ancestral que talvez não tenha sido feito para ser quebrado. E entre símbolos, rituais e silêncios, os estudiosos começam a perceber que essa escrita pode estar conectada a algo maior, uma tradição de poder, de desafio e de sobrevivência que ganhava forma uma vez por ano nas falésias mais perigosas da ilha. Quando os Moai deixaram de ser erguidos e o sistema social da Ilha de Páscoa começou a ruir, uma nova tradição emergiu, tão sagrada quanto brutal: o culto ao homem-pássaro, ou Tangata Manu. Todos os anos, chefes de diferentes clãs escolhiam um representante para competir em uma prova de vida ou morte. O objetivo? Nadar até o ilhéu de Motunui, escalar falésias afiadas, enfrentar tubarões e aves selvagens, tudo para capturar o primeiro ovo do pássaro Manutara. Quem retornasse com o ovo intacto era declarado o novo líder espiritual da ilha, uma autoridade quase divina. Esse ritual ia muito além de um teste de resistência. Era uma cerimônia de renascimento, um símbolo de poder transmitido pela natureza e pelos deuses. O vencedor era tratado como uma encarnação do sagrado por um ano inteiro, vivendo em isolamento ritual no vilarejo cerimonial de Orongo, rodeado por dezenas de petroglifos com figuras de homens com bico e olhos ovais. Essas inscrições não estavam ali por acaso. Cada uma delas eternizava as linhagens vitoriosas, como marcas cravadas na pedra para jamais serem esquecidas. Mais do que competição, o culto do homem-pássaro revelava um novo modo de organizar o poder na ilha, substituindo os Moai e seus construtores por líderes escolhidos pela coragem, pela sorte e pela vontade dos deuses. E talvez, em meio a todas essas provas, estejam enterradas pistas sobre o verdadeiro propósito das antigas construções, suas simbologias esquecidas e o porquê de terem sido abandonadas de forma tão abrupta. Durante séculos, os Moai caídos ficaram espalhados pela Ilha de Páscoa como testemunhas silenciosas de um colapso social e espiritual.
Muitos foram derrubados por guerras tribais, outros engolidos por tsunamis devastadores, como o que atingiu a Rua Tongariro nos anos 60. Por um tempo tudo parecia perdido, até que, em meados dos anos 90, um esforço internacional reuniu engenheiros, arqueólogos e o próprio povo Rapa Nui para reerguer 15 moais gigantes naquele mesmo local. Mas levantar essas estátuas foi mais do que uma obra de restauração. Foi um ato de resistência, uma tentativa de reconectar um povo ao seu passado, de devolver a dignidade arrancada por séculos de colonização, escravidão e esquecimento. Hoje, iniciativas lideradas pelos próprios habitantes da ilha buscam não apenas restaurar os moai, mas resgatar todo o seu significado ancestral. Escolas ensinam a língua Rapa Nui. Jovens são treinados em técnicas tradicionais de escultura e antigas cerimônias voltam a ser celebradas. Os moai não são mais apenas símbolos turísticos. Eles representam uma identidade que se recusa a desaparecer. E ainda assim, a cada pedra recolocada no lugar, uma nova pergunta surge. O que os ancestrais queriam eternizar com essas estátuas? Que mensagem, enterrada sob camadas de tempo e silêncio, ainda espera para ser ouvida? Se você chegou até aqui, é porque sente que há algo a mais por trás da história. E acredite, isso é só o começo. Se inscreva no canal agora, ative o sininho e junte-se a quem também está em busca das verdades que ninguém quer contar. Nos próximos vídeos, vamos mais fundo, mais longe, e talvez mais perto do que realmente está escondido. Não fique de fora. O próximo segredo pode ser exatamente o que você estava procurando.